capítulo 7, versículo 20. Glória a Deus. Quem achou de amém? Amém. Acã respondeu a Josué: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, versículo 21. Quando vi entre os despojos um belo monte de Sinar, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro que pesava 50 ciclos, eu os cobicei e apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Vai na outra versão, no 21 mesmo. Coloca na versão King James. Você tem ali no 21. Não é muito King James, não. Naturalizada. Vamos lá. Glória a Deus. Atualizada. Tá aí? Quando vi, vamos lá, vamos repetir. Vamos comigo, vamos ver o texto. 1, 2, 3. Quando vi os despojos, uma capa. Vamos lá de novo, uma capa babilônica, tá bom? Uma boa. Uma boa capa babilônica. Vamos lá. 1, 2, 3. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro no peso de 50 ciclos, cobicei-os com eles, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Vamos orar. Senhor, a tua palavra é a verdade. Por isso, fala conosco. E que através dessa palavra haja cura, haja direção, haja, Senhor, discernimento, dá um discernimento da tua palavra. E todos que entraram aqui visando, Senhor, de uma direção, que o Senhor fale, transforme e haja na nossa vida. A igreja de Deus diz? Amém. Sentado no glória. Vamos lá, irmãos. Para a gente entender o pecado de Acã, nós vamos agora saber que Josué, ele tem uma missão, que em Josué capítulo 1, Deus agora substitui Moisés, tira Moisés e coloca Josué para a conquista da terra prometida. Moisés não entra na terra prometida. Moisés está 40 anos no deserto, caminhando com o povo. Mas a Josué é dado então essa missão. Você, Josué, vai entrar na terra prometida. Então Josué pega o povo e vai então, atravessa o Jordão. E ali, com a promessa de Deus, diga comigo, promessa de Deus. Ele começa a sua caminhada. Mas no capítulo 1, se a gente for ler, a gente vai ver que ele teria que obedecer ao Senhor, porque por trás de toda a promessa de Deus há uma obediência. Então, se você tem uma promessa de Deus, você tem a promessa de Deus aí, ela é condicional, ou seja, a promessa de Deus para acontecer, ela precisa de uma condição, e a palavra é obediência. Diga para a pessoa do teu lado, é obediência. Não adianta você querer que a promessa de Deus se cumpra na sua vida se você não obedecer a palavra, não obedecer aquilo que Deus deu para você. Posso ouvir um amém? Faz um pouquinho de retorno para mim. Diante disso, então, obrigado. Diante disso, então, Josué, ele vai e Deus dá a primeira cidade para ele conquistar, que se chama a cidade. Qual cidade? 1, 2, 3. Posso falar no mar? O pastor está aqui. Diga comigo, Jericó. A primeira cidade, ela fica lá embaixo.
era uma cidade totalmente fechada. Então Deus deu essa cidade para eles conquistarem. Mas acontece que o povo, ele não era um povo guerreiro, no sentido de ter um exército. Israel trabalhava com a colheita, Israel trabalhava com o plantio, Israel foi escravo durante muitos anos. Quando então a conquista de Jericó, vocês sabem muito bem, eles deram 7 voltas em Jericó. E na 7ª volta, então, eles esconderam tochas e gritaram. E ali, então, as muralhas caíram. Amém? E aí foi a primeira conquista. Essa conquista, então, foi dada a ordem. Olha só comigo, você que está com a Bíblia aí, na leitura. No capítulo 6, Deus dá uma ordem na destruição de Jericó. No capítulo 6, no versículo 18, melhor, o versículo 17, para a gente entender o Josué 6,17. Porém a cidade será anátema ao Senhor. A palavra anátema quer dizer será maldita, ela vai ser amaldiçoada. E ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que ela estiver em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Essa prostituta Raabe, ela foi protegida por Deus, porque ela serviu, ela guardou os espias para espiar em Jericó. E Deus então falou que ela não ia morrer. E no versículo 18, então somente guardai-vos do anátema, do maldito, das coisas amaldiçoadas, para que não os façais malditos ao tomares o anátema, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Olha só o versículo 19. Porém, eu quero que vocês leiam comigo para a gente entender. Vamos lá. 1, 2, 3. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e ferro são consagrados ao Senhor e não ao tesouro do Senhor. Ninguém podia pegar nada que fosse de valor nessa cidade. Tudo o que era prata, tudo que era ouro, toda peça preciosa, todo metal precioso, eles eram consagrados a quem? Ao Senhor. E irão ao tesouro do Senhor. O que Deus estava querendo dizer com Israel? O que Deus estava querendo dizer? Eu vou dar a cidade de Jericó para vocês, mas os despojos que eram comuns e normal naquela época, quando um rei perdia a batalha, então o que ganhasse levava tudo que era de valor. Deus falou que não, que era dele, tudo era dele. O que Deus estava ensinando para Israel? Primeiro, Deus estava ensinando a primícia. Tem uma glória a Deus. Deus estava falando assim: o primeiro é meu. Essa cidade vai ser a primeira que vocês vão conquistar. Então tudo que for de valor, ninguém vai tomar para suas casas. Tudo que for de valor, vocês vão guardar, vocês vão entregar e consagrar ao Senhor. Por quê? Porque aqui já começa a lei das primícias, a lei do dízimo. Aqui já começa a ser a primeira parte do Senhor. E a gente vai ver mais para frente que eles tinham que ter elementos para fazer o templo. Eles tinham que ter ouro, eles tinham que ter prata. Olha para a pessoa que ela fala assim: não toque aquilo que é do Senhor. Acontece então tudo. E aí, mas o que acontece? No versículo 24, vai lá para o 24, capítulo 6, eu estou resumindo. A cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Então somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Aleluia, deu glória. Glória a Deus. Eles estavam então obedecendo. Queridos, eu quero que vocês entendam que a obediência vai nos levar a conquistas, amém? Olha para a pessoa e fala assim: a obediência vai te levar a conquista. Não adianta nada a gente não cumprir aquilo que Deus
ordenou. A ordem era bem clara, era ou não era? Não toque no ouro, não toque na prata, nas coisas valiosas, separa para o tesouro do Senhor. O que é de Deus é de Deus. Já comigo, o que é de Deus é de Deus. Acontece tudo isso, então, irmãos. E aí, o que acontece? Tudo vão tomar uma maravilha, e Deus fala assim para eles: seguinte, agora vocês vão conquistar. Existem mais 7 cidades, 7 para vocês conquistarem. E uma dessas cidades agora é uma cidade chamada Ai. Diga Ai. E não foi um Ai. Foi um Ai. Porque quando eles chegaram lá nessa cidade, que era menor que Jericó, que tinham poucos na cidade, eles levaram um couro. Eles perderam a batalha. Diz a Bíblia que morreram 36 homens em Israel quando eles chegaram em Ai. Quando acontece isso, Josué, estou resumindo aqui, Josué ele rasga as suas vestes, ele coloca no pó, ele começa a falar: que é isso, Deus? O que aconteceu, Senhor? O Senhor nos tira de lá, do Egito, para morrer aqui. O Senhor nos fez uma promessa, e agora chegamos aqui. O que vão dizer a respeito do Senhor? O que vão dizer a respeito de Ti? Que homens são esses que têm uma promessa e chegam aqui e perdem a batalha, e agora nós somos envergonhados? Como que isso pode acontecer? Olha comigo, capítulo 7, versículo 16. Capítulo 7, versículo 11, melhor. Versículo 10, melhor. O que eu vou fazer, Senhor? Como é que a gente perde essa batalha? E no versículo 10, então disse o Senhor a Josué. O que disse o Senhor? Vamos lá. Olha o versículo 11. Israel e transgrediram a minha aliança que eles tinham guardado. Tomaram do anátema, do maldito, e furtaram e mentiram, e debaixo da sua bagagem. Quem tinha roubado isso? Acã. Por que Deus falou Israel e não falou Acã? Porque a promessa era para o povo, a promessa é para a igreja. E quando um erra, quando um peca e oculta o pecado, toda a igreja sofre. Você está entendendo? Tem um momento, quando eu falo assim: Israel pecou, porque vocês são um. Queridos, nós pregamos unidade. Mas quando um de nós não obedece, assim como aconteceu com Jonas, que ele não obedece, todo o barco tende a afundar. Quando você é um pecado oculto, que você esconde, que você acha que não vai dar nada, de repente, ele atinge a tua casa, ele atinge a tua família, ele atinge a tua igreja. Josué, ele rasga, ele fala assim: o que aconteceu? E Deus fala: Israel pecou. Vocês roubaram, furtaram. E aí, irmãos, o que acontece agora é que ele consulta Deus, Josué, e ele tira a sorte. E essa sorte, naquela época existia isso, hoje não existe mais, não adianta, tá? Era um turim, né? Eram umas pedras que andavam na estola, né, pastor deles, eram pedras, eram 12 pedras que eles jogavam. Falaram assim: dessas 12 pedras nós vamos lançar a sorte. E assim, nessas 12 pedras, então, vai sair qual é a tribo que está no pecado. Dessa tribo nós vamos ver qual é a família. E nós vamos ver a eliminação. E da família vai cair quem é o culpado. Por orientação de Deus, eles lançaram sorte nas pedras das 12 tribos. E aí começa a cair em quem? Em Acã. E Acã, então, ele verdadeiramente
confessa no versículo 20, e ele diz assim, verdadeiramente, versículo 20, pequei contra o Senhor, Deus de Israel. E aí então, quando ele peca, quando ele confessa o seu pecado, ele fala, eu vi uma capa babilônica, uma boa capa, eu vi os 200 ciclos de prata, eu cobicei essa barra de ouro, e eu tomei. E a cobiça, irmãos, é um dos piores pecados, porque a cobiça é aquilo que eu desejo que é do outro, ou quando eu desejo algo que é de alguém. Quando eu cobiço, a minha cobiça ela vai me levar à morte espiritual. E aqui nesse caso nós vamos ver que não só ele foi sentenciado à morte, a Acã, mas toda a sua família foi jogada, apedrejada, queimada, por causa de um pecado oculto, por causa de algo que eles esconderam, por causa de algo que ele cobiçou. E a palavra de Deus diz que toda a cobiça ela começa com os olhos, com o olhar. Veja bem que a promessa de Deus era maior do que uma capa babilônica, glória a Deus. A promessa de Deus era maior do que 200 ciclos de prata, diga bem. A promessa de Deus era maior do que uma barra de ouro, diga aleluia. Mas quando Satanás vem no teu ouvido e coloca aí, converte os teus olhos a algo que não é seu, que não pertence a você, e você então cede essa tentação, você está fugindo do plano de Deus, e você está condenando não só você, mas aqueles que estão com você. Diga misericórdia. Quantos de nós que achamos que o pecado é nosso e que nós vamos ter as consequências, nós não estamos atribuindo que esse pecado oculto, essa cobiça com os olhos, essa cobiça de ter algo que não é teu, que é do teu irmão, pior, ele estava cobiçando algo que não era nem do irmão, era do próprio Deus. Porque essa primeira cidade, todas as riquezas seriam de Deus. Então ele tomou algo que era de Deus. Olha para a pessoa que ela assim, não brinque com Deus. A cobiça, queridos, é algo que nos leva à destruição moral. Porque nós estamos deixando de confiar nas promessas de Deus. Quando eu cobiço algo de alguém, quando eu cobiço um carro, eu quero um carro igual do irmão. Quando eu cobiço uma mulher de alguém, eu estou afrontando as promessas de Deus. Eu estou dizendo para Deus, eu não confio naquilo que o Senhor me dá, eu quero aquilo que o Senhor deu para o meu irmão. Eu não confio naquilo, o que o Senhor me dá não é bom. Por que o Senhor deu para o meu irmão e deu para mim? Porque a cobiça é você desejar algo de outrem. A cobiça é desejar algo que é de outra pessoa. A cobiça nos leva à ruína. E nós vamos ver então que Josué, ele estava santificado, ele tinha uma promessa, era um líder. E eu fico imaginando tudo o que aconteceu, que esses homens morreram, quando Josué rasga as vestes e fala assim: o que aconteceu? Quem errou? O que aconteceu? E um olha para o outro, os homens ficam olhando, e Josué fala assim, se você ler o capítulo 7, Josué fala assim: vocês vão para suas casas, vocês vão pensar, porque amanhã de manhã a gente vai fazer uma reunião, e Deus vai mostrar quem pecou, quem cobiçou, quem roubou, qual é o pecado oculto. E eu fico pensando isso, as famílias chegando lá em casa e falando assim: foi você? O pai da tribo chegando lá, a tribo de Zebulon, a tribo de Judá, a tribo de Levi. Foi você? Filho, fala, conta logo, pelo amor de Deus. Você... E aquilo foi no coração deles, assim: fui eu. Lembra como foram os discípulos cear com Jesus, e o Senhor falou assim: um de vocês é o traidor. E aí Pedro falou assim: será que sou eu? Será que sou eu?
a gente começa a levar a culpa. Já passou por isso de vocês? Quando as coisas estão acontecendo errado na tua casa e você fala assim: será que sou eu? Quando você começa a ver que você está passando uma situação financeira difícil e você está dizimando, aí você fala assim: será que foi eu, Senhor? O que eu estou fazendo de errado? É uma alta análise. Deus não falou que era Acã. Deus ainda dá uma chance para aquele que escondeu dizer que foi ele. Talvez se Acã falasse: fui eu, pode me matar, talvez a sentença de Deus fosse mais branda. Mas ele ficou calado. Ele deixou que todo Israel ficasse apavorado, ficasse um ou outro pensando: quem foi? Quem errou? Quem está pecando? E muitas vezes acontece isso na nossa casa. Muitas vezes acontece isso no teu trabalho. Muitas vezes acontece isso na nossa igreja. Quantas vezes eu e a pastora nos rasgamos nossas vestes e falamos: Senhor, o que está acontecendo? Senhor, está acontecendo alguma coisa. Deus mostra, revela. Se há alguma coisa em mim, Senhor, que eu venha, me revela para eu confessar, para eu deixar. E nós temos que fazer isso como homens e mulheres de Deus. Diga amém. É isso que Josué faz. Josué dá um tempo para Israel e fala assim: amanhã de manhã vocês vão se reunir aqui, nós vamos tirar a sorte. Nós vamos pegar as 12 pedras que representam as 12 tribos, e nós vamos jogar essas 12 pedras, e o Senhor vai mostrar qual é a tribo. E depois que o Senhor mostrar qual é a tribo, nós vamos jogar as pedras de novo e vamos ver qual é a família. Eu fico imaginando essa cena, ele jogando as pedras e caindo. Caiu na tribo, e caiu na tribo de Judá. Ele falou: é alguém de Judá. As outras tribos não falaram: ufa, não é minha. Daí Acã ali, quieto, falou assim: não é possível que vamos descobrir. Não, é muito azar. Mas quando você rouba algo de Deus, o Senhor não vai deixar você prevalecer. Não há nada que esteja oculto que não seja revelado. E aí então, quando cai na família, você, essa família aqui, e depois cai exatamente na casa, porque tinha a tribo, as famílias e a casa, e cai na casa de Acã. Caiu sobre Acã. Quando Josué fala assim: você confessa, e aí ele confessa. E aí no versículo 23, tomaram pois aquelas coisas do meio da tenda, as trouxeram a Josué, a todos os filhos de Israel, e colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram ao vale de Jacó. E disse Josué, versículo 25: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. Todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejar o queimou, e levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama Vale de Acor até o dia de hoje. Queridos, houve a disciplina. Para cada pecado há uma disciplina de Deus. Não adianta você fugir, não adianta você querer as coisas que não são suas. Talvez o Instagram está fazendo você cobiçar, a rede social, você está cobiçando algo que não é teu, é de outra pessoa. Talvez você está cobiçando algo no teu serviço, você está cobiçando algo e Deus falou para ti: eu vou te dar o melhor. Diga glória a Deus. Porque Deus tem o melhor para você, na proporção que você anda com Ele. Nós temos que crer que o que Deus nos deu é o melhor para nós. Não tem como, toda vez, eu repito, toda vez que você cobiça algo,
de alguém é você não confiando que no que Deus pode dar para você é o melhor. Glória a Deus. A esposa que Deus te deu é melhor para você. O esposo que Deus te deu é o melhor para você. Glória a Deus. Amém? Então hoje, peça para o Senhor ungir os teus olhos, porque o emprego que Deus te deu é o melhor para você. Isso não quer dizer que você não tenha sonhos, mas Deus não vai te dar nada que seja do outro. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus não vai te dar nada que seja da outra pessoa. O que Deus tem para você é exclusivo. Pastor, esse ano pode ter 12 vagas. Aleluia. Aí você vai no concurso público, mas você não vai pegar a vaga de ninguém, porque aquela vaga já está reservada para você. Aquela promoção no serviço, não vai precisar ninguém morrer para você pegar, porque aquele lugar é daquela pessoa. Deus vai criar uma vaga para cumprir a promessa na tua vida. Aleluia! Não vai precisar aquela loja falir para você pegar. Não, porque quando Deus tem promessa, Deus abre porta onde não tem. Eu creio na promessa. Quem crê na promessa? Aleluia. A cobiça vem para destruir. E quando levam toda a família de Acã, eu imagino o filho, eu imagino as crianças, a esposa. O que a gente tem a ver com isso? Quem tinha que morrer era ele, não era nós. Mas o Senhor tinha que disciplinar para o povo aprender, porque ali era a primeira cidade que eles estavam conquistando, e se eles não fossem disciplinados ali, Israel ia virar uma bagunça. Muitas vezes o Senhor vem com coisas duras, com disciplina dura, para que nós não venhamos a desviar e obedecer a Ele. Às vezes você está sofrendo consequências do pecado, mas vem a disciplina de Deus para que você não saia debaixo da promessa dele. Isso independe de igreja, isso é a palavra de Deus. Às vezes você quer sair de uma igreja porque a disciplina da igreja lá é muito dura. Eu vou para essa que é mais light. Não, se Deus tem uma promessa, não importa a igreja que você está, obedeça o pastor. Obedeça a liderança. Porque o que Deus vai te dar não é o do outro. O que Deus vai te dar é aquilo que já é teu, preparado para você. É a promessa. Eu fico imaginando todo então Israel apedrejando aquele homem, aquela família e até os animais, para dizer: essa herança genética pecaminosa de Acã não vai seguir mais conosco. Mas aquele montão de pedra, o vale de Acor, agora tem um monte de pedra. Tem uma montanha de pedra que aquela família toda foi apedrejada por causa da desobediência e de um pecado chamado cobiça. E quando passava algum israelita com o seu filho, e o filho perguntava: pai, quem é aquele monte de pedras? Você não sabe, filho, eu vou te ensinar. Sentava com a criança e falava a história de Acã. Não cobiça, filho, nada que é do outro. Não cobiça a mulher do próximo. Não cobiça a propriedade do teu irmão. Não cobiça as roupas do teu irmão. Não cobiça a posição do teu irmão. Porque por causa da cobiça, esse homem quase destrói Israel todo. Quase destrói as promessas de Deus. Por isso esse monte de pedra. Que isso? Hoje é uma noite de Santa Ceia. Hoje é uma noite que Deus quer trabalhar no nosso coração. Falo isso porque muitas vezes nós somos tentados. Repito, as redes sociais são uma das maiores armas utilizadas por Satanás para fazer que o povo de Deus peque. Ali as mulheres cobiçam, ali os homens cobiçam, ali os adolescentes cobiçam.
Pior, para nossa tristeza, crianças estão cobiçando. Pela cobiça, Lúcifer caiu do céu. Pela cobiça, o filho pródigo sai de casa. Pela cobiça, Davi peca com Betseba. Homens de Deus, personagens caíram pela cobiça. No livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 26. Vamos abrir. Provérbios, capítulo 21, verso 26. O cobiçoso cobiça o dia todo, mas o justo dá e nada retém. A pessoa que cobiça, ela nunca tem para dar do Senhor. Quem cobiça, irmão, ele sempre retém. Mas aquele que é justo, irmão, ele sempre dá ao Senhor. Ele sempre dá ao seu próximo. Hoje é um dia feliz para mim, porque fazer essa Santa Ceia e falar para os irmãos, traz um quilo de alimento e uma roupa, e eu vejo isso aqui me alegra, porque isso demonstra o amor, porque realmente é Santa Ceia, porque é o repartir da nossa vida, e não é o querer o que é do outro, mas é repartir o que eu tenho com o outro. Então quem é cobiça? Quem cobiça, irmão, ele nunca vai ter para dar, ele sempre vai reter. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2. Tiago 4, perdão, versículo 2 e 3. Tiago 4. Vamos ler, leiam vocês. Vamos lá, 1, 2, 3. Nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis e não, porque o cobiçoso ele não sabe pedir. A oração dele não é nem ouvida, porque ele está pedindo algo que é por deleite dele. Ele cobiça, por isso que ele não tem nada, ele nunca vai ter. Ele cobiça a tua esposa, ele cobiça o teu emprego, ele cobiça a tua casa, ele cobiça a tua família. Levanta a tua mão e fala assim, em nome de Jesus, afasta essas pessoas do meu caminho. O cobiçoso, querido, a oração dele não vai ser atendida, porque ele pediu, a palavra de Deus diz, pedis e não recebeis, porque vocês pedem mal. Vocês pedem para gastar o prazer de você. Porque quem cobiça, ele está cobiçando algo para o prazer dele. Quando cobiça uma mulher, ele está pensando no prazer dele. Quando cobiça uma casa, ele está pensando no prazer dele, não no conforto dele, da família, mas no prazer dele. Eu quero que ele tenha. Quando ele cobiça um carro, ele está cobiçando o prazer dele. Já pensou que ele vem esse carrão? Quando ele cobiça o emprego de alguém, ele já pensou se eu tivesse o emprego dele? Mas quando a gente ora, a gente fala, Senhor, eu quero que seja feita a tua vontade. Olha para o teu irmão e fala assim, a vontade de Deus é melhor que a sua. Queridos, hoje é noite de arrependimento. Aquele homem, Acã, ele ficou como um exemplo de que não pode desobedecer ao Senhor. Ele ficou como um exemplo de que a minha cobiça pode arruinar uma família, pode arruinar um povo e pode acabar com a humanidade. Queridos, nós queremos ter uma igreja que venha avançar e conquistar, amém? Hoje é noite de Santa Ceia. Mas nós temos que estar todo dia pedindo ao Senhor, Senhor, limpa o meu coração,
limpa os meus olhos, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu não quero cobiçar nada de ninguém. Esse é o 10º mandamento. E até hoje tem crentes caindo nesse pecado, porque está cobiçando. O que Deus deu para você? Tem olhos ouvindo, tem ouvidos ouvindo. Glória a Deus. Veja mais que Deus. A palavra que eu deixo nessa noite é descanse no Senhor. E eu quero terminar com o livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Eu gostaria que você ficasse de pé. Vamos lá? 1, 2, 3. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Diante dessa palavra, eu queria que toda a igreja ficasse de joelho, porque nós vamos tomar a Santa Ceia, né? E nós vamos então orar. Se você pode ficar de joelho, antes de tomar a Santa Ceia, confesse. Não deixe que nada seja oculto. Nesse momento você vai orar. Glória a Deus. Se você acabar de orar, você pode ficar sentado. Mas eu quero que você venha estar pedindo para o Senhor: Senhor, onde eu tenho errado? Senhor, o que está acontecendo na minha casa? Senhor, o que está acontecendo na minha área financeira? Senhor, assim como Josué fez, eu estou aqui me rasgando e falando: eu tenho uma promessa hoje. Eu tenho uma promessa e eu quero ser obediente. Nós somos como igreja aqui nessa noite, confessando, Senhor, que não seja ninguém anátema aqui nesse lugar. O pecado oculto, encobrindo, achando que ninguém vai descobrir, achando que ninguém vai saber. Nada pode sair dos teus olhos. Nós estamos na Santa Ceia. Nós vimos aqui não para tirar algo, querer algo de alguém. Nós vimos aqui para doar, para entregar, para dividir, para compartilhar. Faça desse homem, dessa mulher, faça dessa família uma família que venha consagrar tudo ao Senhor, venha entregar tudo ao Senhor agora, venha pedir: Senhor, me livra da cobiça, lava os meus olhos no teu sangue, porque o cobiçar vem pelo olhar, pelo desejo. Que o meu desejo seja maior pela tua vontade. Que o meu desejo seja maior em abençoar. Porque eu sei que tudo que o Senhor tem para mim já está preparado. Eu quero fazer a minha parte, que é obedecer. Eu quero fazer a minha parte, que é entregar ao Senhor. E como entrega ao Senhor, eu quero agora, Jesus, aleluia, entregar tudo ao Senhor, meu ser, e pedir perdão, confessar o meu pecado. Comece a orar agora, comece a glorificar a Deus, comece a pedir santidade. Santifica o teu povo, Senhor, nessa noite. Santifica a nossa igreja. Santifica, Senhor, na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Esse culto de Santa Ceia, nós pedimos o teu quebrantamento de corações. Esse culto de Santa Ceia, nós pedimos corações quebrantados. Nós pedimos pecados, ó Pai, confessos. Nós pedimos, Senhor, perdão, porque pecado confessado é pecado perdoado. Não tenha medo, querido, de confessar. Não tenha medo de pedir perdão, porque hoje é Santa Ceia. Rompa hoje na tua vida, nessa noite,
Rompa isso, esse pecado na tua vida. E agora, querido, eu venho agora pedir a ministração do Espírito Santo sobre a tua casa. Aleluia. O Espírito Santo agora na tua casa. Começa a sentir a presença do Espírito Santo. Aleluia. Tocando nos teus filhos, tocando na tua família, nos teus pais, no teu esposo, na tua esposa. Aleluia. Olha, limpando os teus olhos, limpando os olhos da tua família, do teu filho. E esse Espírito Santo está aqui nessa noite para limpar os olhos da igreja, para abrir os nossos olhos espirituais e para nós dizermos: eu confio na promessa que Deus me fez, eu confio na promessa do Senhor e eu não vou desobedecer ao meu Deus, para a honra e glória do nome de Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor te prometeu e Ele vai cumprir. Olha para o teu irmão agora e diga assim: tudo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Se você obedecer. Então assim, vale a pena obedecer ao Senhor. Fala assim: se prepara para aquilo que Deus vai te entregar, por causa da sua obediência. Então, glória aí, irmão. Relação de palmas.